Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra
Senhor. Acima de tudo o teu reino, Senhor. Acima de tudo o teu reino. Teu reino. Acima das minhas vontades, acima dos meus desejos, acima das minhas necessidades, acima dos meus anseios, acima dos meus sonhos, Senhor. O teu reino, Senhor. E nós nos entregamos ao teu querer e à tua vontade, que sempre será boa, perfeita e agradável. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Cânticos e júbilos, Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei e contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. toda a terra celebra a ti. Com cânticos de júbilo, pois tu és. O Deus Criador. Tu és a honra, a glória, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus a ti, Jesus, e o louvor a ti, Jesus, ao Rei é para ti, Jesus. Jesus. É para ti, Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei
economia, acima da morte, acima da vida. Oh, aleluia! Acima de tudo, acima de tudo, acima, acima. Tu és maior, tu és maior, tu és maior, tu és maior, tu és maior. Qual grande, ele é para Shurianda, e todos hão de ver, e o batom irá ver. É o meu Deus. E o batom irá ver, e Realengo irá ver, e o Rio de Janeiro irá ver, e o Brasil irá ver, e o mundo irá ver que maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus, maior, 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 maior. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, finalizando a nossa série de estudos sobre o fruto do Espírito. Quero enviar o meu abraço a Tamires, componente aqui do Ministério de Louvor que está fazendo aniversário. E quero enviar um abraço aos irmãos ali da congregação em Padre Miguel. Quero enviar um abraço ao nosso pastor presidente, aos irmãos componentes aqui da nossa matriz, a quem nós temos muita saudade, aos nossos amigos, pastores, dirigentes das congregações, aos irmãos das congregações, muita saudade de todos eles. Quero enviar um abraço especial ao meu amigo, irmão em Cristo, pastor Márcio, ali do projeto Família em Cristo, a todos os irmãos, a quem nós temos um carinho, um apreço especial pelos irmãos. Saudades, esperamos em Deus estarmos juntos em breve, para nos revermos e nos confraternizarmos no Senhor. Mansidão é a condição daquele que é manso. Mansidão é manter a calma, a paciência e o respeito, mesmo em situações irritantes. Um grande exemplo de mansidão na Bíblia está no livro de Números, no capítulo de 12, no versículo de número 3, que diz a palavra do Senhor. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão é saber manter a calma, a paciência e o respeito em situações irritantes. Existem momentos na vida que a gente se ira, não é verdade? Tem vontade de agir e de falar coisas segundo a nossa razão. Mas quando nós exercitamos esse fruto, nós conseguimos manter a calma e o respeito, mesmo em situações que nos contrariam. E esse exemplo de Moisés é um exemplo clássico, porque diz que Moisés foi questionado em relação à sua autoridade quanto líder de Israel e também como profeta. E observe, irmãos, que nessa passagem, os próprios irmãos de Moisés, isto quer dizer, uma liderança sacerdotal, que era Arão, e uma liderança profética, que era Miriam, conseguem fomentar uma espécie de
rebelião contra o servo de Deus, mas Moisés mantém-se sereno, mantém-se calmo, porque sabia e tinha convicções de que ele não buscou aquela situação. Ele estava ali porque Deus o havia chamado para esta situação. E ele questiona a autoridade de Moisés por causa de um casamento com uma mulher estrangeira. Diz a palavra de Deus que eles são chamados à arca e Deus se manifesta e confirma a autoridade que Deus havia dado a teu servo. Observamos, irmãos, que nem sempre Moisés foi essa pessoa que nós acabamos de ler em Números capítulo 12, versículo 3. O andar com Deus, o caminhar com Deus, experiências com Deus durante a sua caminhada foram moldando, foram lapidando o seu caráter, até ele se tornar essa pessoa que ele era nesse episódio que nós acabamos de ser. Mas como o pastor Moisés se tornou essa pessoa? O caminhar com Deus fez com que ele, ao longo da caminhada, viesse a adquirir este fruto importante para a sua vida, que é a mansidão. Observamos lá no começo, quando a palavra de Deus diz que Moisés presencia um egípcio maltratando um hebreu, diz a palavra de Deus que Moisés, ao ver aquele egípcio maltratando um hebreu, Moisés lança a mão do egípcio, o fere e o mata, e o enterra no deserto. E esta situação fez com que ele saísse do Egito, mostrando que naquele momento Moisés ainda não tinha total equilíbrio sobre as suas emoções. Moisés agia sob impulso. Quando presencia a injustiça na vida de um dos seus irmãos, ele age no sentido de fazer justiça com as suas próprias mãos. Faltou naquele momento a mansidão. Mas o tempo passa, Deus o leva para o deserto. Lá no deserto, o príncipe do Egito se torna um simples pastor de ovelhas, funcionário de Jetro. E ali Deus vai lapidando, vai moldando o caráter do seu filho a ponto de torná-lo manso. Observe a trajetória de Moisés. 40 anos de luxo, 40 anos na cultura do Egito, estudando nas melhores escolas, comendo do melhor alimento, desfrutando das melhores coisas que a vida podia lhe oferecer. Mas após esse episódio, Moisés vai para o deserto para salvar a sua própria vida. E ali ele fica 40 anos no deserto. E já com 80 anos de idade. E essa passagem, permita-me aqui abrir um parêntese, ela contraria, quando Moisés está com 80 anos, aquilo que o próprio Moisés deixa para nós no Salmo de número 90, quando Moisés diz que o tempo de vida do homem é de 70 anos. E quando chega a 80, é de enfado e canseira. Moisés passa 40 anos no luxo e 40 anos no deserto. Quando chega com 80 anos, imagino que Moisés estava pensando que seus dias estavam se findando. E aí, Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente e chama-o para a sua obra. Quando Moisés pensa que estava terminando, Deus diz para ele: na verdade, Moisés, agora que as coisas estão começando, agora você está pronto para liderar o meu povo. Agora você está pronto para suportar essas pessoas difíceis. Agora você está pronto para ter amor, para ter paz, para ter gozo, para ter bondade, benignidade.
o fruto de Deus pode se manifestar, o caráter de Deus pode se manifestar através da sua vida. Eu não acredito, irmãos, em cristãos que em pouco tempo acham-se maduros o suficiente para suportar a adversidade. Na verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus pronta e preparada para toda obra, leva tempo. Não se forja e nem se forma um líder, uma líder, um homem e uma mulher de Deus em pouco tempo. Temos a nossa natureza humana e ao longo da vida, ela vai sendo anulada à medida em que nós vamos nos aproximando de Deus. À medida em que nós vamos renunciando às coisas velhas e abraçando as coisas novas. A Bíblia diz que Moisés rejeitou o Egito, lá em Hebreus 11, 23. E ele ficou firme porque ele viu o invisível. Quantas pessoas que amam mais aquilo que é visível, aquilo que é terreno, e desprezam aquilo que é invisível. Mas Moisés desprezou tudo isso e abraçou aquilo que era invisível. E se tornou o homem mais manso da sua geração, porque o andar com Deus faz isso conosco. O andar com Deus, ele modifica a nossa maneira de agir. Ele modifica a nossa maneira de pensar. Ele modifica o nosso linguajar. Ele modifica as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Nós vamos saber como está o nosso relacionamento com Deus quando somos provados, como nós agimos diante das provações da vida, quando nós agimos, quando lidamos com pessoas difíceis, quando nós agimos, quando com facilidade julgamos as outras pessoas e esquecemos de olhar para os nossos próprios erros. Quando eu era jovem, a minha professora de matemática, que era minha vizinha, disse na sala de aula: esse rapaz foi que me ensinou a falar palavrão. Mas, quando eu aceitei Jesus, ao longo do tempo, Deus mudou o meu linguajar, tocou em meus lábios, e o caráter de Cristo mudou a minha maneira de agir. De modo que o nosso linguajar, nosso modo de agir, as nossas falas, nosso comportamento, à medida que nós confessamos a fé em Cristo, nós precisamos demonstrar isso através das nossas atitudes. Portanto, irmãos, a mansidão, ela é indispensável na vida dos cristãos. Bem disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus disse que nós devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Não é aquela humildade aparente, mas é a humildade de alguém que se esvaziou de si mesmo e encheu-se de Deus. Esse é o nosso maior desafio. Esvaziar-se de nós e encher-se de Deus, para que o caráter de Cristo possa se manifestar através da nossa conduta, do nosso proceder, do nosso modo de agir, e nós sejamos parecidos com Jesus. É bênção de Deus quando um crente se mostra parecido com Jesus nas suas atitudes. Um certo missionário bateu na casa de uma pessoa da sua região, e quando a empregada atende e abre o portão, e vai a sua patroa para relatar, ela disse: quem é que está lá no portão? Ela disse: eu não sei quem é, mas eu sei que tem um homem lá no portão que ele é parecido com Jesus. Tamanha era o nível de comunhão que aquele homem havia chegado, que antes de abrir a boca, ele já se parecia com Jesus. Você já teve a oportunidade de conhecer alguém assim? Que você olha para ele e você vê que ele se parece com Jesus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo.
tornar-se parecidos com Cristo, na nossa conduta, no nosso proceder, no nosso modo de agir, no nosso comportamento. Finalizando, temperança, ou, em outras traduções, domínio próprio. Temperança ou domínio próprio é a qualidade que capacita alguém a exercer autocontrole. Ser temperante é o mesmo que ter domínio sobre si. Este é um grande desafio. E eu vou até repetir porque esse fruto, ele, nos nossos relacionamentos profissionais, familiares, congregacionais, ele seria importante, porque ele nos capacita a nós termos autocontrole sobre nós mesmos. Temos domínio sobre os nossos impulsos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso ímpeto de rebater palavras no momento em que elas chegam até nós. Por isso que a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 4, no versículo de número 26, a palavra de Deus diz, Efésios 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Irá é natural. Mas quando você consegue exercer domínio sobre a sua ira, quando você consegue conter as suas palavras, no momento em que você está irado, você consegue produzir este fruto indispensável na vida do cristão, que é a temperança. Deus não opera na ira do homem. Quando estamos irados, a melhor coisa que fazer é calar. O calar é ouro e o falar é prata. No momento de ira, por mais que você esteja coberto de razões, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Porque você está irado, Deus não vai te abençoar. Porque você agiu num momento em que você está tomado pelas emoções e não vai conseguir alcançar um objetivo de pacificação. Porque Deus não opera na ira do homem, porque somos imperfeitos. Mas, quando nós conseguimos ter domínio sobre a ira, por isso que a palavra de Deus, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não devemos agir no momento em que nós estamos irados. Por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz o seguinte: sabeis, meus irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque na ira do homem Deus não opera. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago está dizendo que nós devemos ouvir mais e falar menos, porque Deus não opera quando nós estamos irados. Portanto, meus amados e queridos irmãos, aos Romanos, Paulo diz, dai lugar à ira. Porque como dar lugar à ira? Dar lugar à ira é quando nós não agimos no momento em que nós estamos irados.
Dar lugar à ira, não para extravasar no momento que você está irado, mas dar lugar para ela sair, não para ela ficar retida dentro de você e você tomar atitudes no momento em que você está irado. Na ira, conta-se até 3. Pensa em Deus, nas consequências que você irá acarretar sobre a sua vida quando você está irado. Quando eu lembro desse fruto, eu lembro-se de um episódio de uma reportagem, se não me falha a memória, passada pelo Sérgio Russomano, que me causou muita tristeza. E aí nós devemos ter muito cuidado quando as notícias chegam até nós e nós agimos motivados pela ira. Um certo irmão recebe a notícia de que a sua esposa o estava traindo com um fazendeiro da sua região, e aquele fazendeiro era um homem que todo mês ele abençoava aquela família com gêneros alimentíveis, dava uma cesta básica para aquela família e abençoava aquela família. E alguém veio dizer para aquele homem simples que aquele homem estava tendo um caso com a sua mulher. E quando aquela notícia chegou ao conhecimento daquele homem, ele foi tomado de uma ira. Pegou uma peixeira, colocou na sua cintura e foi ao encontro daquele fazendeiro. Quando o encontrou, ele o esfaqueou e tirou a vida daquele homem. E agora aquele homem está atrás das grades e disse para sua esposa, muito arrependido. Mas o que me chamou a atenção foi que aquele homem disse que no momento, e o repórter pergunta para ele, o que aconteceu com o senhor? No momento em que o senhor recebeu a notícia, disse, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que uma nuvem preta tomou conta dos meus olhos e eu não me lembro de mais nada. Quando aquela notícia chegou a mim, uma nuvem preta tomou conta dos meus olhos e eu não me lembro de mais nada. E depois aquele homem tomou conhecimento de tudo aquilo, não se tratava nada mais, nada menos de que uma calúnia. Nada daquilo que chegou ao seu conhecimento havia acontecido. Aquele homem continuava abençoando a sua família e respeitando a sua família. Mas alguém usado pelo inimigo trouxe essa notícia mentirosa e que causou essa desgraça nessa família. E aquele homem agiu no momento de ira. Agindo ele no momento de ira, trouxe consequências desagradáveis para a sua família. Portanto, meu querido, encerramos aqui essa série de estudos, mostrando a necessidade também de nós cultivarmos esse fruto indispensável, que é a temperança e o domínio próprio. Quando você estiver irado, não tome nenhuma decisão no momento que estiver irado. Vai orar, busque a Deus, deixa passar a ira, para depois você conseguir tomar uma decisão mediante aquilo que chegou ao seu conhecimento. Portanto, encerramos então essa série de estudos sobre os frutos do Espírito, rogando a Deus que derrame suas copiosas bênçãos sobre a vida dos irmãos. Foi a estratégia que Deus nos deu, com a ajuda dos nossos irmãos aqui da Matriz, Marcelo, Júnior, Isaac, e com a permissão do nosso pastor, para nós abençoarmos, sermos um canal de Deus para abençoarmos a vida dos nossos irmãos nesses momentos de pandemia. Trazermos, com a ajuda de Deus, o alimento da palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, a sua vida, a vida da sua família, e que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre a vida de todos nós. Até a próxima. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esperamos em Deus em breve estarmos juntos presencialmente, adorando, louvando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos permitiu estarmos juntos com a Tua igreja. Ó Deus, ministrando a Tua palavra, que a Tua bênção, que o Teu Espírito esteja recaindo sobre nós,
trazendo-nos amadurecimento, produzindo em nós esses frutos necessários para a manutenção da nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.